Quero parabenizar aqui todas as mães pelo seu dia. Parabéns, você que é mãe, você que é uma serva de Deus e que abençoa teus filhos e que hoje passou um dia abençoado, né, com a família. Que Deus te abençoe, que você continue sempre essa mãe amorosa, essa mãe honrada pelos seus filhos e honrada por todos nós aqui. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos, irmãos, hoje ser bem rápidos, mas não vamos perder a qualidade. Amém? Eu quero convidar você a estar observando, porque eu sei que muitos estão com a Bíblia, mas pode olhar no telão também. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 26. Que diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice e deu graças, e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Amém? Eu estou lendo o texto que nós lemos geralmente para ministrar a ceia, porque eu quero trazer uma meditação nessa última ceia que Jesus teve com os seus discípulos. E ele disse aqui que depois desta oportunidade eu não beberei com vocês novamente o fruto da vide. O que ele estava dizendo? Que ele não ia mais participar da ceia, ou seja, servir a ceia, estar com eles neste plano, porque foi a última ceia. Eu quero aqui dizer que todos nós sabemos que Jesus, o nosso Senhor, Ele é eterno porque Ele é Deus. Antes da fundação do mundo Ele já existia, e Ele então, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na criação do mundo, eles já estavam juntos, antes, porque eles já existiam antes. Portanto, que quando é formado, quando é a criação, e quando a formação do homem, a criação do homem, está escrito lá: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então está falando no plural, porque eles estavam juntos lá. Jesus então, ele já tinha definido, ele sabia os detalhes da sua vida terrena. Tudo o que iria acontecer, Jesus sabia, pelos mínimos detalhes, pelo fato dele já existir antes de nascer. Então, eu quero pegar nessa linha de pensamento e dizer que aqui Jesus, várias passagens dizem que ele anunciava que ele iria passar, ele ia padecer, iria passar pela morte, mas ressuscitaria ao 3º dia. E ele então, quando a primeira vez que ele disse isso, os seus discípulos entristeceram, porque iriam ficar sem o seu mestre. E então até Pedro dizia que
que não era preciso o Senhor Jesus passar por isso. Ah, mestre, o Senhor não precisa passar por essa morte. Aí teve até um momento que vocês vão lembrar que Jesus repreendeu e disse, cala-te, Satanás. Repreendeu Satanás na boca de Pedro. Sabe por quê? Porque ele veio para cumprir um propósito. E ele já tinha definido minuciosamente por onde ele ia passar, o que ia acontecer com ele, e nada tirou Jesus do foco, mesmo sabendo que ia passar por decepções, que ia passar por sofrimento, porque eu quero que você foque aqui agora nesse momento, o Jesus homem, porque Jesus ele veio para cumprir. Por isso que é o Filho do Homem. Por que muitas ele fala assim, é o Filho do Homem? Porque é o seguinte, o primeiro homem que foi formado, ele falhou com Deus, ele pecou, pecado da desobediência, que é o primeiro Adão. Jesus, a Bíblia trata e chama ele de segundo Adão, porque ele foi perfeito em tudo, mas foi homem. Então, é difícil às vezes de pensar assim, mas como que Jesus era homem? Então, ele passou por isso porque ele era Deus? Não, lembre-se que Jesus passou, tudo que ele passou foi verdadeiro, como homem, como eu e você sentimos dor, ele sentiu. Tanto é que pode ver na vida de Jesus que ele era um homem de oração. Então, se ele é Deus, ele não precisava orar. Ele não está negando o seu lado, Deus, divino, mas como homem ele precisava orar. E precisando orar, como ele precisava, e buscar o Pai, com tudo isso, Jesus estava vivendo a humanidade. Ele deixou a sua glória para vir viver uma vida, irmãos, miserável, vamos dizer assim, porque para ele que veio da glória, já pensou viver uma vida limitada aqui, com todo o poder que ele tinha, e as perseguições que vinham sobre ele, de pessoas que perseguiam, falavam mal, os religiosos se reuniam, faziam armadilhas para ele. Já pensou se ele fosse usar o seu poder sobrenatural, o seu poder divino, a humanidade toda teria sido destruída. Quando ele estava na cruz, bastava ele dar uma ordem, porque ele sendo Deus, podia dar uma ordem para os anjos vir. Irmão, só um anjo matou 185 mil homens. Só um anjo. Não era preciso mais que um. Mas um exército de anjos vinha e o servia. Vocês lembram quando ele foi tentado lá no deserto? Quando Satanás ofereceu para ele todas as coisas aqui do mundo, né? Porque Satanás tem um contrato, e aqui no mundo ele rege o sistema mundial. Ofereceu para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus rejeitou ele. E ali nós vemos que no final daquela provação, daquela afronta que Satanás teve, vocês vão lembrar do texto, que os anjos vieram e o serviram. Não é isso? Porque cada momento que Jesus estava passando por momentos difíceis naquele tempo, geralmente fala que no final os anjos vieram e os socorreram, né? E fizeram o trabalho, porque o anjo, nós não damos ordem para o anjo. Anjo, quem dá ordem para ele é o Senhor, em nosso favor. Só que os anjos, eles têm o seu lugar devido de trabalhar. Nos dias do Novo Testamento agora, nós não aconselhamos a adoração a anjos, porque anjos não é para ser adorado. Anjos, eles são acionados por Deus para nos socorrer. Portanto, se nós queremos pedir um socorro para Deus, pedimos para Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aí, se for preciso, ele manda os anjos. Mas nós não podemos esquecer que o Espírito Santo habita em nós, amém? E é esse ponto que eu quero tratar hoje, né? E o tema que eu quero dar é a fragilidade humana. Sobre a fragilidade humana. Nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, ele tinha ministrado a ceia, compartilhado a ceia. Aqui foi revelado quem era o traidor, que era Judas Iscariotes, que vendeu Jesus. Ele ofereceu, falou assim: se vocês quiserem, ele falou, né, para os perseguidores de Jesus, se vocês quiserem, com 30 moedas de prata eu entrego ele para vocês. Então foi Judas Iscariotes que ofereceu esse favor, e 30 moedas de prata foi pago então, para que ele identificasse
quem era Jesus, porque eles eram parecidos, tudo barbudo, cabeludo, imagino eu, né? E era difícil, ainda mais para o escuro, de madrugada, identificar o verdadeiro Jesus ali, porque ele andava com seus discípulos, né? E os discípulos tinham a aparência de Jesus, porque se você anda com alguém, você fica igual àquela pessoa, você vai ficando igual. Portanto, que quando você anda muito com uma pessoa, você fica parecido até na conversa, no jeito de falar, né? Diga com quem andas e eu direi quem tu és. Era assim, Pedro foi identificado por causa dele ser parecido com aquele pessoal que andava com Jesus. E aí então, Judas, ele se ofereceu e falou, eu vou fazer isso. E eu fui pesquisar para ver quanto que vale 30 moedas de prata. E as 30 moedas de prata, baseado naquele tempo, mas atualizado para hoje, mais ou menos vale $90, mais ou menos, é o preço que seria um escravo naquele tempo. O preço de um escravo era $90, mais ou menos que vale da moeda daquele tempo, mas transferindo para agora, né? Então, muito pouco, né, irmãos? Para entregar uma vida assim, né? Mas nós vemos hoje que por menos as pessoas matam. As pessoas matam por um celular, as pessoas matam por alguns trocados. A vida humana, nos dias de hoje, não é valorizada pelos próprios humanos. E nós vemos que naquele tempo, para quem tem o espírito rebelde, eles pensou só no lucro momentâneo, só no dinheiro que ele ia ganhar, uma gorjeta que ele ia ganhar. E Judas Iscariotes fez isso, mas ele recebeu a sua paga, porque quando Jesus falou aqui na mesa da ceia, ele revelou quem era. Ele disse que esse que ia o trair, que Jesus já sabia que era Judas, era melhor que ele não tivesse nascido. Então, o próprio Deus, ele dá oportunidades para a pessoa desenvolver o seu caráter, porque na verdade qualquer um dos 12 poderia ser, né, aquele que iria fazer esse papel, mas quem se sujeitou a fazer foi o próprio Judas. E aí, ele então foi revelado ali, e ele recebeu depois a sua recompensa por ter feito isso. Mas o que eu quero dizer, irmãos, hoje, porque é uma palavra rápida, eu quero dizer para você o seguinte: Jesus tinha tudo definido. Então, quando acontecia alguma passagem, aqui nós lemos no versículo 31, que ele diz assim, que para se cumprir o que estava nas Escrituras, né? Para se cumprir o que está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Então, essa é uma palavra bíblica, e Jesus dizia, para cumprir o que o profeta disse. E aqui nesse momento, essa palavra está lá em Zacarias 13, que diz essa palavra aqui que Jesus confirmou. Tem outras palavras, outras passagens do profeta Isaías, como disse o profeta. Então Jesus dizia, agora está se cumprindo aquilo, porque tudo estava determinado e Jesus sabia todo momento que ia acontecer. Então Jesus estava preparado. Nós vemos na sequência aqui que ele foi para o jardim de Getsemane e levou os seus discípulos para orar com ele, e os discípulos dormiam enquanto ele se afastava para fazer a oração dele individual, lá na intimidade dele com o Pai. Quando ele voltava, diz a Bíblia que a distância de 50 metros mais ou menos, ele voltava, os discípulos estavam dormindo, desanimados, tristes, porque eles estavam cansados, porque eles sabiam que estava uma hora tensa. Podemos dizer que o espírito dele estava preparado, mas o corpo não ajudava, o corpo não reagia. Como eu conversei com a irmã Wanda hoje aí, se a gente muitas vezes for ver, irmãos, o nosso espírito quer, a nossa alma quer estar adorando a Deus, quer vir para a igreja, mas o corpo quer dizer assim, fique aqui embaixo da coberta, fique aqui nesse sofá aconchegante, não é isso? Então sempre quando a gente quer fazer algo que às vezes contraria a nossa natureza, por exemplo, a oração contraria a natureza humana, por isso que é difícil orar. Tudo aquilo que nós fazemos na esfera espiritual, para Deus, para o bem, tem uma força contrária, irmãos, por causa que contraria a natureza humana. Mas Jesus foi determinado. Eu digo que o desafio de Jesus foi muito maior do que o meu e o teu, sabe por quê? Porque ele sabia detalhes do que ia acontecer com ele.
Ele já veio para cumprir essa missão, com detalhes. Sabia todo o sofrimento que ele ia passar. Ele sabia que ia ser traído pelos seus mais chegados. Porque na passagem que nós lemos aqui, o que Pedro falou, né? Pedro disse assim: olha, mesmo que todos o abandonem, eu jamais te abandonarei. E nós focamos em Pedro, mas nós vemos aqui que todos falaram a mesma coisa. Ou seja, os seus discípulos falaram: mestre, em qualquer situação nós estaremos com você. O que aconteceu quando ele foi revelado ali, diante dos perseguidores, por Judas Iscariotes, e ele foi preso? Não sobrou um. Todos fugiram. Todos desapareceram. Só que tem um detalhe, irmãos. Aqui a gente fica às vezes meio irado, fala: puxa vida, se eu estivesse lá, eu ficaria com o mestre, porque, né, já pensou, abandonaram o mestre. Mas Jesus disse: está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Isso mostra o quê? Que ele veio para que as escrituras se cumprissem na íntegra. E por isso ele caminhou dentro daquilo que o Pai preparou. Ele tem várias passagens que Jesus fala assim: ó, eu não vim para cumprir a minha vontade, mas daquele que me enviou, o Pai. Agora eu quero dizer para vocês, irmãos, a fragilidade humana. Por que o tema é esse? Porque Pedro, ele era um dos mais chegados de Jesus. Era Pedro, Tiago e João. Teve revelações, teve momentos que ele desfrutou, que os outros 9 não desfrutaram. Pedro, Tiago e João desfrutaram, porque eles andavam no mais chegado de Jesus, ali, porque eles estavam sempre juntos ali, servindo. Pedro se colocava na frente. Nós vemos que teve um momento que ele quis defender Jesus, cortou a orelha lá de um camarada, né? Mas, irmãos, só que dependendo da situação, você vai ficar sozinho. Era preciso que Jesus ficasse sozinho, porque ele ia passar pela cruz. Não era outra pessoa que ia passar pela cruz. Ele sabia, tinha bem definido que ele iria passar pelo sofrimento e pela cruz, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Olhando para nós, irmãos, nós como servos do Senhor, a diferença de Cristo como homem, que ele tinha a revelação completa do que ia acontecer com ele, mas eu e você não temos a revelação completa. A revelação para nós que servimos o Senhor, ela é evolutiva, ela vai se revelando. Tem revelações, irmãos, que estão completas, que a Bíblia nos dá completamente, que a revelação está na Bíblia, a revelação completa, porque a revelação completa foi Jesus Cristo vir se tornar homem. Mas como nós não conhecemos minuciosamente o plano de Deus individual, mas nós conhecemos o plano de Deus coletivo. Qual é o plano de Deus coletivo? Que todo homem que crê em Jesus será salvo. Que todos aqueles que receberam Jesus como Salvador mudaram do seu estado espiritual de criatura, passaram a ser filhos de Deus. E que todo filho de Deus e todo discípulo de Jesus, ele forma discípulos. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem coletiva, irmão, nós conhecemos. Agora, existe a individual. A individual, como já disse, ela é evolutiva e ela vai se revelando. Deus vai revelando para você. Sabe, quando você está ouvindo uma palavra e diz assim, e você, mediante a palavra que eu estou ministrando agora, você diz assim: poxa vida, eu nunca tinha pensado sobre isso. E o Espírito de Deus traz uma revelação para o teu coração. Um público como está aqui, não importa o número, o Espírito Santo traz o rema. Sabe o que é o rema? O rema é se ajustar com a tua realidade. Porque eu estou falando para várias pessoas, de histórias diferentes, de problemas diferentes, de situações diferentes, mas em tudo nós estamos em comum, porque o Espírito Santo de Deus, ele ajusta em você de acordo com a tua necessidade. Isso que nós chamamos de rema, rema do Espírito Santo de Deus. Por isso que você está entendendo
o que Deus está dizendo para você. Como Jesus ministrava e ele contava parábolas, porque nem todas as pessoas que estavam ali entendiam o que Jesus estava dizendo, aquele público que estava ali. E muitas vezes hoje, irmãos, nem todos entendem o que o Senhor está dizendo. Mas, oxalá que você que está aqui entenda o que Deus está te revelando nessa noite, porque não se esqueça, é evolutivo. As revelações vão acontecendo. Cada circunstância que você vive, o Espírito Santo revela algo para você. O Espírito Santo se revela pelos acontecimentos. O Espírito Santo se revela pela sua palavra. Ele se revela através de um colega de trabalho, de uma situação. Nós vamos aprendendo. E o Espírito Santo vai se revelando. E o Senhor Jesus falou aqui, ó, eu não beberei mais com vocês. Eu quero encerrar essa palavra. Sabe por que ele disse? Porque ele não ia mais tomar do vinho da vide, esse vinho, ao suco. O suco de uva puro, que eles tomavam e comiam o pão junto. Jesus falou, não vou mais participar com vocês, é a última vez. E eu encerro dizendo uma coisa, Jesus sabia que era a última vez. Mas nós não sabemos se é a última vez. A quem me dera, e eu desejo no meu coração, que nós tenhamos, irmãos, muitas ceias juntos. Mas pode ser que nós não participemos mais do fruto da vide, deste vinho, desse suco daqui da terra. Talvez pode ser a última vez. Nós não sabemos. Já pensou quanto Jesus, o fardo pesou mais para ele? Porque se você sabe que vai acontecer alguma coisa, irmãos, imagine quando fica o coração. Jesus sabia tudo. Eu e você não sabemos. Mas Deus vai revelando para nós, na medida que nós formos caminhando. Portanto, que você que caminha com Cristo, caminhe e não desanime, e fique atento, porque Deus está trazendo revelações, e vai chegar o último dia da tua vida, da minha vida, nós não aprendemos tudo sobre Deus, mas cada dia que Ele revela, nós ficamos maravilhados, irmãos, com as revelações. Mas o Senhor falou algo aqui para os seus discípulos: eu não estarei mais participando, não tomarei mais do fruto da vide, a não ser lá no reino do meu Pai. Então existe uma participação para nós lá, irmãos, que será de eternidade a eternidade, será com Cristo, aonde não haverá tristeza. E Jesus estava preparando ali, porque Ele ia passar pela morte. E quando Ele disse isso, o coração dos discípulos ficaram daquele jeito. Por isso que veio o texto que eu li, né, aqui, que nós lemos na sequência, que eles falaram, não, nós estaremos com o Senhor, nem que o Senhor passe pelo sofrimento. E chegou na hora, eles falharam. Mas Jesus não ficou magoado com eles, irmãos. Sabe por quê? Porque está escrito. Jesus sempre usou, está escrito. Portanto, não fique chateado com o teu irmão, pela fragilidade dele. Talvez não correspondeu o que você, na tua expectativa, mas já devemos perdoar uns aos outros, porque nós, se alguém falhou conosco, nós também falhamos com as pessoas. Portanto, devemos perdoar uns aos outros, porque se alguém está falhando conosco, e nós ficamos choramingando, mas nós também já falhamos com os outros também. Jesus não ficou magoado, porque quando Jesus ressuscitou, Ele falou, eu vou adiante, eu estarei aguardando a vocês em um determinado lugar. E Jesus se reuniu ali com eles, depois de ressuscitado, sem nenhuma mágoa, porque Jesus me diz assim, vocês me abandonaram, né? Agora chegou a hora da vingança. Mas Jesus não fez isso, porque Jesus não é vingativo. Quem coloca que o Deus que nós servimos é um Deus vingativo, não. É um Deus amoroso, mas é um Deus justo. E Ele sabia, irmãos,
E por isso que eu quero dizer para você, saiba de uma coisa: o que está acontecendo comigo e com você está escrito, para que se cumpra. Você sabia que tudo que está acontecendo agora aqui, ó, para que se cumpra a palavra de Deus em Iva e Porã. Porque Atos dos Apóstolos encerra no capítulo 28, mas o capítulo 29 está sendo escrito. É os acontecimentos que estão acontecendo agora na igreja, e tudo está sendo registrado. Portanto, que saiba que toda atitude que você toma e eu tomo, ela está diante dos olhos de Deus. E um dia nós prestaremos contas por aquilo que nós fazemos. Se nós fizermos de acordo com o que está escrito, os evangelhos de Cristo, nós seremos recompensados pelos galardões. E se nós não fizermos de acordo com o que está escrito, fizermos o contrário, virá juízo sobre nós. Mas que cada um de nós possa fazer de acordo com o que está escrito, em obediência ao Evangelho de Cristo. Amém?